graça e a paz de Jesus seja com todos. Boa noite a todos. Vamos ao Pai em oração para que o Espírito Santo de Deus alargue a fronteira do nosso coração, para que a gente possa guardar essa palavra maravilhosa na tábua do nosso coração e edificar nossas vidas para a glória de Deus. Senhor Jesus, esse momento ao qual somos privilegiados em nos reunirmos nesse ajuntamento dos santos, como diz a Tua palavra, que o Senhor possa, com graça e misericórdia, alargar a fronteira do coração para que todos venham a entender a Tua palavra. Eu só posso levar esse mero pecador miserável que vos fala, ó Deus, até os ouvidos, mas é o Senhor que faz frutificar essa palavra nos corações, para a transformação de cada um, para a glória do Teu santo nome. Assim eu agradeço essa oportunidade para que nós possamos seguir atentos à Tua palavra. O texto ao qual o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração foi o texto de 1 Coríntios, o capítulo 12, né? E a partir do versículo 12 também. E a gente vai discorrer sobre alguns outros textos aqui para poder amplificar esse entendimento. Quando todos encontrarem, digam amém, para que eu inicie a leitura. 1 Coríntios 12, depois de Romanos ali, e o capítulo 12 aí, o versículo 12 também. Todos acharam? Glória a Deus. Iniciaremos a leitura aqui. Está escrito assim, a versão que eu minha aqui é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se estiver na NVI, NVT aí, eu vou estar lendo aqui por essa Bíblia. Ou na NVT, se estiver lá na TV lá. Aqui é a minha Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Cristo é como um corpo ao qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 13. Assim também todos nós, judeus ou não judeus, escravos e livres, que é como está no original, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. No 14, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. No 15, e se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. No 16, se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderia cheirar? No 18, assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. No 19, e se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria o corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não sou parte de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que pertencem ser mais fracas são mais necessárias. No 23, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo,
mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. E se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma é elogiada, todo o corpo se alegra com ela. No 27, pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é a parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, e em seguida, pois, os que fazem milagre, depois os que têm o dom de cura, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas, e aqui tem um debate se é xenolalia ou glossolalia, né? Nem todos os apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o mesmo o dom de fazer milagre, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Ele vai discorrer algumas questões aqui, mas eu vou ler somente até aqui, que foi que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração. E antes de iniciar a nossa reflexão, tem mais um texto aqui importante para complementar esse raciocínio. Salmos 84. Lá no Salmo 84, se todos acharam aí, digam amém, para que eu inicie essa breve leitura. Esses são os descendentes de Corá, e depois a gente vai dar uma lida rapidamente em Números 16, para entender quem era o Corá, o Coré, depende da pronúncia ali do hebraico. No 84 vai estar assim, os descendentes deles falando da seguinte forma: como eu amo o seu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Como todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem seu ninho, e as andorinhas fazem suas casas, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantam louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fonte de águas, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. No 7, enquanto vão indo, a força deles vão aumentando, e eles verão a Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso. Ouve, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor. Abençoa o rei que tu escolhestes. No 10, é melhor passar um dia no seu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria muito de ficar no portão da entrada da casa de Deus, em algumas traduções vai falar como porteiro da casa do Senhor, do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é nossa luz e nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é correto. Ele dá a tudo que é bom. E no 12, para finalizar, o Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Depois a gente vai ler rapidamente Números, mas a reflexão que o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração, nesses textos, e aí eu vou fazer um paralelo com algo que eu observei
nesse final de semana, né, eu fui no Auto Center e entendendo quando algo num veículo, né, eu estou trazendo um veículo para fazer essa analogia como membros do corpo de Cristo que todos somos aqui, quero crer assim. Quando alguém deixa de cumprir as suas funções de forma como a Bíblia ordena, não como eu acho, mas como a Bíblia diz, porque a gente gosta muito de relativizar a Bíblia para não fazer conforme ela diz. Esse é o grande problema. E a Bíblia é inerrante. Eu desafio qualquer um a aplicar ela na sua vida e não ter sua vida transformada, verdadeiramente como ela manda. Exatamente. Se você fizer fora daquilo que está escrito, o resultado é desastroso. Todos nós aqui, se cada um tiver a oportunidade de vir aqui e falar um pouco da sua história, hashtag somos todos gadarenos. É só história triste. Mas veio Cristo e mostrou como corrigir a rota mediante a palavra, o verbo que se fez carne. E trazendo esse paralelo desse Auto Center que eu fui lá, e precisava fazer alguma coisa no alinhamento do veículo lá, e um pouco antes o cara me chamou e falou assim, dá uma olhada nisso aqui. E os 2 pneus dianteiros, por estar desalinhado e desbalanceado, ele desgastou até chegar no arame de uma forma que não dava para ver, que era interna, os 2 lados, porque um estava desalinhado. E a reflexão que o Espírito Santo de Deus me trouxe foi justamente esse texto de Coríntios, e eu cheguei nesse texto dos descendentes de Corá, porque a gente, para finalizar, vai ler Números 16, o começo, para entender o que uma disfuncionalidade, quando alguém não quer cumprir as suas obrigações no reino, porque não tem como todo mundo ser, cada um tem que fazer a sua função. Todos nós temos a obrigação de entender qual é o seu talento, o seu dom. Buscar no Senhor, é o que Paulo vai dizer. Para você exercer a função, nem todos serão mestre, porque cada um tem que cumprir a sua função. E as divisões, as dissensões acontecem quando vira uma hidra, né? Várias cabeças, aí começa a desordem. E é isso que o Espírito Santo de Deus me trouxe, né? Uma coisa tão simples num carro causou um dano em um pneu que estava com uma vida útil ok. Até em pneu novo, se você não alinha, ele vai comer, e mesmo novo na estrutura que você consegue ver, ele vai desgastar de uma forma e vai causar um dano. Não só para os 2 pneus, para todo o carro, né? Porque teve que mexer em um monte de outras coisas que gerou problema. E, dito isso, a gente tem um exemplo de Moisés e tem um exemplo de Samuel também. Isso é justamente para falar que quando a gente está fora das Escrituras e deixamos de cumprir o que está escrito, a gente vai gerar problema. Seja na casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Você vai ser um ser humano disfuncional. Isso é para todos nós. Deixou de cumprir a palavra de Deus, iremos disfuncionar. Iremos criar problemas. Porque não é o outro problema. O Jean Paul Sartre, que era um escroto, ele tem uma frase emblemática dele que ele diz assim que o inferno são os outros. O pastor até já citou algumas vezes o Jean Paul Sartre. O Sartre, cara, ele falava que o inferno é os outros. A gente sempre acha que o problema é o outro. Assim como Eva achou, a Ava, né, do hebraico, que o problema era da serpente, é o que todos nós fazemos diariamente. Adão falou, a culpa é sua, Deus, que me deu essa mulher aí. Então, tipo assim, a gente está sempre terceirizando. E se a gente cumprir as nossas obrigações conforme está escrito, do jeito que está escrito, se você tem alguma dificuldade de entender, busque transliterar, pegar do hebraico transliterado e tentar contextualizar, porque se você der sem contextualização, você vai ter um problema com a Bíblia. Tem um contexto por trás daquilo, senão você não vai entender totalmente errado. Então, se você fizer isso, é inerrante, a Bíblia é inerrante, cara, para qualquer um. Para qualquer um. Aplique na sua vida e ela com certeza será transformada. O Centro de Engajamento Bíblico Americano fez esse teste. E se você lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, você tem a vida transformada e é comprovado. Depois procure as estatísticas do Centro de Engajamento Bíblico, vocês verão. Consumo de pornografia, os problemas sociais, familiares, com álcool, que é um problema, que é vícios, né? São vícios em modo geral. Quando você lê mais de 4 vezes por semana, você aumenta em 207% a vontade de falar de Deus.
E quando você ainda inicia a leitura mais vezes por semana, é 427% em fazer discípulo. E como que você vai discipular alguém se você não é uma referência? Você não vive a verdade. Como que eu vou discipular alguém se eu sou um pedante? Falo, mas não pratico. Sou aquele que olha para o espelho. Eu sou bom em citar textos, mas na hora de aplicar em minha vida eu não faço isso. Ou quando eu sou repreendido, eu já vi o outro vira um Satanás. Eu não estou falando em exortação, que é incentivar você a viver o que está escrito. Estou falando sobre repreensão. São coisas distintas. Uma coisa é incentivar você com paciência e doutrina, fruto do Espírito, a olhar as Escrituras e seguir o que está escrito. Se a Bíblia é o balizador que guia as nossas vidas, que esquadrinha os nossos passos, toda vez que eu for falar com alguém sobre algum assunto, eu tenho que mostrar as Escrituras. Se você não é um rebelde, se você não é alguém que é anticristo ou algo do tipo, que é contra ele, você vai ouvir quietinho, entender que é Deus falando através da vida da pessoa usando a Bíblia. Ou vai dizer que fala Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Então, é porque você está cheio de outra coisa. Porque alguém que, como a gente leu aqui, descendente de Corá, ele fala que quer ser um porteiro. E às vezes eu faço aqui a portaria e não é uma coisa bacana, porque você às vezes não está ouvindo a palavra de Deus, mas eu tenho que entender que aquilo é para a glória de Deus. Porque imagina se alguém ficar só na portaria, vai se esfriar, cara. Dificilmente o cara não vai estar sendo ministrado. E as pessoas não querem ser honradas, né? Eu já falei aqui sobre a questão do elogio. Nunca vi ninguém repreender o outro por elogiar você. Fala, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Eu nunca vi alguém fazer isso, cara. Porque a gente gosta de ser adorado, a gente quer roubar a glória de Deus toda hora. A gente quer ser elogiado, a gente quer toda hora roubar a glória de Deus. A gente nunca quer atribuir a Deus os benefícios que Ele usa na nossa vida para um outro. E para encerrar o texto de Números 16, justamente para a gente entender o que é uma disfuncionalidade, o problema que causa quando você não se põe no seu lugar, que é olhar a Bíblia e viver conforme ela está dizendo. Números 16... Todos acharam, hein? Eu vou ler só alguns versículos justamente para a gente contextualizar aí esses descendentes de Corá e mostrar a grande questão. No 1, Corá, filho de Izar, do grupo da família dos levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben, 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Dan e Abirão. E o outro, On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas, né, de fama, guerreiros, né? Eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega. Todo o povo pertencem a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? No 4. Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se. E esse é o sinal de um homem de Deus. Mediante a qualquer dificuldade, ele se põe de joelho, assim como Jó fez. Se põe de joelho e vai orar, porque o favor vem do Senhor, assim como os descendentes de Corá fez no Salmo 84. Você vai mostrar se verdadeiramente está alicerçado na palavra de Deus, se mediante a dificuldade você não recorre para a pornografia, para a droga, para o vício, para qualquer dissolução, para preencher esse vazio existencial que tem em todos nós, que é do tamanho de Deus. É se você cair de joelho e pede misericórdia, assim como Davi, cara. Quando alguém fala de Davi assim, eu não vou nunca mais permitir, cara. Eu estou no 87 dos Salmos, né? Cara, Davi é uma coisa assombrosa, cara. A intimidade que esse homem tinha com Deus, cara. Quando você pega o pecado dele com Betseba, foi uma escrotidão. Um pecado, ele é sempre um crime premeditado
com requinte de crueldade. Não tem assim, eu desbarrei e pequei. Não existe isso. A Bíblia diz que ele gera como fosse um embrião. A concupiscência até dar luz ao pecado. Usa esse nome, dar à luz. Então, um processo embrionário é um processo premeditado, é um crime premeditado com requinte de crueldade. Porque toda vez que nós pecamos, a Bíblia diz, nós crucificamos Jesus de novo. Porque ele já tirou a gente dessa vida. Na sequência aqui, Moisés pôs joelho, assim como Samuel, quando quiseram tirar os filhos dele. Ele foi joelho, chamou Saul. Assim ele fez, assim um homem de Deus faz. E aí, quando ele falou, agora chega, todo o povo, né, se rebelou lá contra Moisés, que queria mandar no povo, no quarto. Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e disse o seguinte: a Corá e a todos os seus seguidores, amanhã cedo, o Senhor Deus nos mostrará quem Ele é e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele quem Ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pegarão queimadores de incenso, colocarão brasas e os incensos nele e os levarão para o altar. Então verão qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o seu serviço na tenda do Senhor e para realizar as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? É a pergunta. Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se revoltando. E se você dá uma sequência nesse texto, para encerrar a minha fala, você vai entender que eles foram consumidos pelo fogo, a terra abriu. Depois tenha curiosidade e leia as escrituras. Então, aqui a gente está vendo Corá e você está vendo o salmo dos descendentes dele. A diferença de alguém que não segue, a Bíblia tem vários exemplos, né? Não segue a conduta de alguém. Ah, mas o meu pai era errado, minha mãe era errada, mas, cara, você sabe fazer o certo. Não tem justificativo. Não, naquele dia não terá desculpa diante do Senhor, no tribunal. Não haverá desculpa. Tem uns que vão chegar e dar uma de doido lá e dizer ao Senhor: Senhor, Senhor, fizemos em seu nome, né? E seus nomes fiz, mas ele falou: nunca te conheci, cara. Ou ele vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Assim eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade.